Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e eu resolvi falar nesse vídeo sobre um assunto que, apesar de ser bem conhecido por alguns usuários de Excel e de VBA, apesar de parecer uma coisa bem básica, eu vejo que muita gente ainda se confunde e acaba se atrapalhando na hora de trabalhar com datas. Eu vejo muita gente experiente até trabalhando com a data sem entender a sua estrutura e como elas funcionam. Chego a ver algumas gambiarras para se chegar a alguns resultados, quando, na verdade, trabalhar com datas é algo extremamente simples. Portanto, eu achei interessante a gente bater um papo aqui sobre as datas, ok? Bom, então qual a primeira coisa que a gente precisa saber sobre as datas? O que é exatamente uma data? Uma data nada mais é do que a contagem de dias e horas, claro, do dia número 1 aos dias atuais. Então, o número 1, ou primeiro dia, é representado por 1 do 1 de 1900. Então, esse é o sistema de datas usado pelo Windows. E a gente também tem um outro sistema que começa em 1904, que é o sistema adotado pela Apple para o Excel para Macintosh. Então, a gente pode notar aí que tem uma diferença de 1461 dias nos dois sistemas. Mas como a gente está falando de Excel para Windows, a gente vai usar o 1900, ok? Portanto, a data de hoje seria 43.480 dias percorridos desde 1900, ou seja, desde 1 do 1 de 1900. É por isso que, quando a gente coloca uma data numa célula e essa célula é formatada para número, a gente passa a visualizar, então, esse número, e muita gente estranha, mas é a quantidade de dias a partir de 1900, ok? Bom, então se a gente sabe que hoje é o número 43.480, a gente, obviamente, não trabalharia dessa forma para visualizar os nossos dias, porque a gente faz uso de um calendário e, portanto, a gente usa um padrão de datas, que no nosso caso é dia, mês e ano. Então, a gente visualiza esses 43 mil dias aí percorridos de forma de dia, mês e ano no padrão brasileiro. E é importante lembrar que existe também o padrão americano, que obviamente é um pouco diferente do nosso, que ele começa com o mês e não como dia, como o nosso. Então, é mês, dia e ano para o padrão americano, ok? Isso é importante lembrar, porque se a gente for usar, por exemplo, uma consulta de SQL, uma data, a gente tem que colocar no padrão americano. Bom, então, outra coisa que é importante a gente lembrar aqui quando a gente fala em datas é que a maneira correta da gente visualizar apenas o mês de uma data não é simplesmente formatando a data ou extraindo pura e simplesmente o dia daquela data, porque não é assim que funciona. Se a gente, por exemplo, formatar a data 15 de janeiro de 2019, para que a gente passe a visualizar apenas o mês e o ano, a gente tem o resultado visual aqui do mês e o ano, porém, o conteúdo da célula continua 15 de janeiro de 2019, ok? Portanto, a maneira correta da gente fazer isso não é formatando e muito menos extraindo o mês e o ano dessa data. E sim, a gente colocar um dia mínimo comum entre as datas, forçando o dia primeiro. Então, ficaria 1 do 1 de 2019, e aí sim a gente formata para visualizar apenas o mês e o ano, ok? Então, dessa forma, a gente consegue o resultado que a gente queria, mostrar apenas o mês, mas aí sim a gente alterou o conteúdo. Eu vejo muita gente fazendo isso em tabelas dinâmicas, formatando as datas para mostrar o mês e o ano, e aí elas notam que isso não funciona porque a tabela dinâmica explode todos os dias daquela faixa de data. Bom, e qual seria então a maneira de a gente fazer isso? O que a gente usaria para forçar esse dia mínimo comum entre as datas para que a gente passe a considerar o mês e ano? Em VBA, a gente tem a função chamada dateSerial, que ela é composta por 3 argumentos, ano, mês e dia, como a gente está vendo aqui. Então, se a gente precisar transformar aquela data que a gente está trabalhando, que seria o dia 15 de janeiro de 2019, em mês, a gente simplesmente força o dia como sendo 1.
é aquele dia mínimo comum que eu me referi na composição da data, ok? Então, se a gente quiser trabalhar com o número, né, da contagem de dias, que é 43.480, mas a gente também pode trabalhar com a data entre aspas, ou por fim, no padrão americano, a gente usa aqui o cerquilha, né, ou hashtag, como muita gente fala, invertendo o mês e o dia, ok? Bom, e para quem vai fazer isso aqui no ambiente de usuário, né, aqui no Excel, a gente tem uma função também correspondente, que é a função chamada data. Então, essa função é exatamente a função dateSerial que a gente usa lá no VBA, ok? Então, se eu quiser transformar, portanto, essa data 15 de janeiro de 2019 em mês, a gente coloca, então, a função data, depois o ano, que vai ser correspondente à data que a gente quer transformar. Depois disso vem o mês, que também é exatamente a mesma data. E agora a gente coloca o dia mínimo comum aqui, 1, para que essa data se transforme em janeiro, obviamente de 2019. Portanto, se a gente quiser replicar isso para várias datas, a gente copia essa fórmula e depois, como eu disse, a gente formata, então, naquele padrão que a gente quer visualizar, que seria mês e ano. Então, dessa forma, é a forma correta da gente transformar uma data em mês e poder trabalhar com essa data, ok? Bom, e com essa função chamada dateSerial, a gente pode fazer uma série de cálculos bastante interessantes para o nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é o último dia do mês anterior, né, se em algum momento a gente precisar fazer esse tipo de cálculo, basta a gente alterar, então, esse último argumento da função, que seria o dia, para 0. Com isso, como não existe dia 0, automaticamente o cálculo se converte no mês anterior, ou seja, o último dia do mês anterior. Então, se a gente quiser encontrar, portanto, o último dia do mês anterior, é dessa forma que a gente faz, alterando aqui o dia para 0. E claro, se a gente quiser saber o último dia do mês atual, a gente continua usando então o 0 no dia e coloca simplesmente o mês da data que a gente está calculando, mais 1, ok? Então, dessa forma, a gente tem o resultado do último dia do mês atual. Bom, e para quem quiser mais dicas sobre como fazer cálculos com datas, eu deixei aqui um artigo no macrofácil.com.br, então a gente pode encontrar uma série de outras dicas para se fazer com o cálculo de datas, ok? Eu vou deixar, é claro, o link aqui na descrição do vídeo. Bom, então só para finalizar aqui o assunto sobre as datas, né? Eu não falei aqui sobre as horas, mas como a gente sabe, um dia é composto por 24 horas e, portanto, essa fração que a gente vê muitas vezes nos números da contagem dos dias, nada mais é do que a fração do quanto falta para se completar o dia. Então, por exemplo, se hoje for 15 de janeiro de 2019 ao meio-dia, obviamente essa fração de 0,5 aqui que a gente vê, né, corresponde a 50% desse dia 15 de janeiro. Ou seja, falta ainda 50% do dia para se completar mais um dia. Então, se a gente formatar aqui em dia, mês, ano e hora, a gente vai notar que esse 0,5, né, essa metade do dia aí, corresponde, portanto, a 15 de janeiro de 2019 ao meio-dia, ok? Portanto, é só lembrar que a fração é a contagem das horas para se completar um dia e, portanto, 24 horas, ou 100%. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que muita gente pode achar o vídeo básico demais para quem está aprendendo VBA, mas é importante a gente abordar alguns temas básicos para ajudar aqueles que ainda têm dúvidas, certo? Portanto, não deixe de comentar aí, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofácil, ok? Um grande abraço e até o próximo!